trazer para a igreja nessa noite, que se encontra em Lucas, Evangelho de Lucas, do médico Lucas, no capítulo de número 5, versículo 12 em diante. Jesus cura um homem leproso, capítulo 5 de Lucas, versículo 12. Nós vamos ler esse texto. Você que está agora nos ouvindo nas suas casas, preste atenção, coloque agora, se tem alguma atividade extra na casa, procure acalmar um pouco o teu coração, enfim, para que a palavra de Deus possa penetrar no seu coração. No versículo 12 está escrito assim: estando Jesus em uma das cidades, eis que um homem coberto de lepra veio em sua direção. Assim que contemplou a Jesus, ajoelhou-se e, colocando o rosto rente ao chão, suplicou-lhe: Senhor, se for da tua vontade, sei que podes me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e proferiu: quero ser purificado. E no mesmo instante a lepra se retirou daquele homem. Não daqui a algumas horas, de alguns minutos, não, no mesmo instante que o Senhor falou quero, a lepra se retirou daquele homem. E em seguida Jesus lhe ordenou, olha o que Jesus falou para ele: não fale sobre esse acontecimento a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação os sacrifícios que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Contudo, as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, de maneira que multidões convergiam para ouvi-lo e para serem curadas das suas enfermidades. Versículo 16: todavia, Jesus procurava manter-se afastado para lugares solitários, onde ficava orando. Amém. Senhor, eis aqui a tua palavra. Nós louvamos ao teu nome, porque a tua palavra é alimento para as nossas vidas. E nós pedimos, Senhor, que nesse momento tu possas vir falar ao coração de cada irmão que está aqui na igreja, que está nas suas casas, que está ouvindo essa palavra aonde quer que eles estejam. Senhor, que o Espírito Santo possa ministrar na vida de cada um, a começar de mim. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Nós podemos colocar como título dessa mensagem: Cristo é a nossa esperança. Nós podemos colocar como título dessa mensagem: nunca perca a esperança. Eu fiquei, quando o Nani perguntou para mim: pastor, que título que tem hoje a pregação? Eu falei: o que eu vou dizer para o Nani? Eu falei: coloque Cristo é a nossa esperança. Mas pode ser também como título: nunca perca a esperança, mesmo que a situação esteja dramática, mesmo que a circunstância da tua vida, tudo esteja dizendo não dará certo, não é possível, seja o que for, nós continuamos ainda a crer e podemos dizer: nunca perderemos a esperança, porque a nossa esperança não está colocada em homens, a nossa esperança não está colocada em governos, a nossa esperança não está colocada em outros, mas está colocada na pessoa de Jesus Cristo, que é Deus, aquele que é onipotente. Sabe como que nós definimos a palavra Deus? É aquele que Ele é onipotente, é onisciente e onipresente. É aquele que está em todo canto ao mesmo tempo. É aquele que não está impedido de ouvir a tua oração, Rita, na tua casa, enquanto Ele ouve a minha lá na minha, enquanto Ele ouve a do irmão no Japão, porque Ele está presente em todos os lugares, não apenas na terra, mas nos céus, no inferno, aonde for. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é onipresente. E Ele é onisciente. Mesmo antes que eu e você peçamos as nossas ansiedades, coloquemos diante do Senhor as nossas
dúvidas e lançamos diante do Senhor toda a nossa angústia, a palavra de Deus diz que antes mesmo de nós falarmos, o Senhor já sabe o que nós vamos pedir. Quantas vezes eu e você não conseguimos orar? Quantas vezes nós fechamos os olhos e choramos apenas? A gente quer falar, a gente quer orar, mas as palavras não saem. Você só tem vontade de chorar. Mas aí a palavra de Deus, a Bíblia nos assegura, quando nós estamos nessa situação, o Espírito Santo intercede por nós. O que significa essa palavra interceder? Ele fala, ele intercede junto a Deus aquilo que você gostaria de exprimir do seu coração. Deus é onipotente, Deus é onipresente, onisciente, e por último, um dos atributos de Deus, Ele é onipotente, aleluia. O que significa isso? Que Ele tudo pode, Ele não é limitado, como eu e você, Ele não tem limites. O horizonte para Jesus não existe, para o Senhor não existe. Eu consigo olhar, irmãos, uma distância, se você costumava trabalhar no Mato Grosso, quando ia para o Mato Grosso era muito normal a gente ver isso, extensões de terra que você olha 5 quilômetros para frente, e você consegue olhar a linha do horizonte. Ou quando você vai na praia, melhor dizendo, quando você vai na praia e você olha para o mar, você vê até a linha do horizonte, mas ali a tua vista cessa. Dali da linha do horizonte para frente você não enxerga mais. Mas com o Senhor não. O Senhor enxerga além do horizonte. O Senhor não tem limites. O poder dele ultrapassa todos os limites. O Senhor é onipotente. O Senhor é maravilhoso. E nós vemos aqui essa passagem, que há momentos que nós enfrentamos na vida, circunstâncias, que ultrapassam as nossas forças, situações que não temos soluções. Talvez você esteja vivendo isso hoje. Eu posso dizer que estou vivendo algumas situações desse tipo. Eu consigo até um certo ponto resolver as coisas, mas chega um limite que eu já não posso fazer mais nada, está além das minhas forças, está além da minha vontade de resolver. E aí eu tenho que esperar em Cristo. E a situação desse homem, que a palavra de Deus nos fala, o médico Lucas, por isso que eu fiz questão de usar o livro o Evangelho de Lucas, porque essa mesma passagem você encontra nos 3 evangelhos sinóticos. Os 3 evangelhos que são comuns, você encontra ele em Lucas, você encontra no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos e também no de Mateus, a mesma passagem. Mas eu procurei me ater no livro do Evangelho de Lucas, porque Lucas era médico. E aqui nós estamos falando de um caso de um câncer, que era a lepra. Aqui quando você lê lepra na Bíblia, é caso de um câncer de pele. E é uma doença que nos tempos de Cristo não havia cura, só milagre de Deus para curar um enfermo de lepra, um câncer de pele. Era uma doença degenerativa que aos poucos ia definhando a pessoa. E a pessoa era obrigada a se isolar pela própria lei. Ela não poderia mais conviver com os seus familiares. Ela não poderia mais frequentar as sinagogas, a igreja. Ela não poderia frequentar a cidade, ela não poderia ir no mercado fazer compras. Porque ela era uma doença contagiosa. E o leproso, ele vivia excluído da sociedade. E esse homem, nós vemos aqui, ele apresentava esse tipo de enfermidade. Ele estava sentenciado à morte. A lepra, ela começa pelas extremidades do corpo e vai tomando todos os órgãos da pessoa. E ela é interessante, que é uma doença que torna também o corpo da pessoa insensível. Ela acaba perdendo um dedo e nem sente que o dedo está caindo. Acaba perdendo a ponta do nariz e não sente. E a pessoa se torna uma carcaça humana.
além de você ter essa doença terrível, você carregava o trauma da separação. Você não podia viver nem com seus familiares. Hoje eu sei o que significa separação em função dessa bendita pandemia que nós estamos vivendo. Alguns parentes eu não posso abraçar há meses, não posso visitá-los há 8 meses, sei lá quanto tempo, já perdi a conta, não é mais quarentena, né? Sei lá como é que se fala hoje, de tantos meses. Eu sei o que é sentir a falta de um beijo no meu neto, de cheirar o meu neto, de ficar perto da minha neta. E eu imagino esse homem vivendo talvez por anos longe da sua esposa, dos seus filhos, não poder abraçá-los, não poder beijá-los. Que dor! E era a última alternativa que ele tinha, de ir ao encontro de Deus, era essa a situação dele, não tinha solução para ele, e talvez hoje para mim e para você não há solução aos nossos olhos, mas a palavra de Deus vem hoje, o Espírito Santo vem falar para mim e para você, que nós não podemos perder a esperança, porque ao lermos essa palavra, nós vemos que o Senhor purificou aquele homem, perdoou os seus pecados e curou a sua enfermidade, nessa sequência, a preocupação primordial de Deus é nos salvar, é nos reconciliar com o Pai, e a partir dali as bênçãos do Senhor nos perseguem. Eu gosto de usar esse termo, as bênçãos do Senhor vêm de contrapeso, quando nós reconhecemos o nosso pecado e reconhecemos o senhorio de Jesus na nossa vida, as bênçãos vêm sobre nós, e esse homem teve essa bênção, essa dádiva de ser purificado. Era uma doença progressiva que destruía a pessoa pouco a pouco, estava sentenciado à morte, como eu falei para você. Tem um componente social tremendo. A segunda parte, nós vemos aqui que esse homem fura o bloqueio do leprosário. Ele não podia andar em lugar público, irmãos. Quando nós estudamos a lei mosaica, quando um leproso se aproximava de alguém são, ele tinha que gritar bem alto: maldito, maldito, ou impuro, impuro. Eram as duas palavras que ele tinha que gritar, para que as pessoas fugissem, para que as pessoas não fossem contaminadas. Obrigatoriamente, ele não podia frequentar qualquer lugar público. E aqui nós vemos, estudamos aqui, quando a gente ouve essa palavra, fala que estando Jesus em uma das cidades, esse homem adentra dentro de uma cidade, contra toda a lei, correndo todo o risco de morte, porque ele era digno de morte, porque ele estava ali expondo a sua enfermidade, aquela lepra. Mas ele não mede esforços. Isso acontece quando Jesus desce, depois de proferir o sermão do monte, que nós lemos lá em Mateus, capítulo 5, 6, 7, quando Jesus acaba de discorrer o sermão do monte, ele desce para a cidade, e ao descer para aquela cidade, para uma cidade, ele encontra esse leproso, que se joga aos pés dele, se joga aos pés de Jesus. Olha o que está escrito: veio em sua direção um homem coberto de lepra. Quando essa expressão fala coberto, irmãos, não era que ele estava só com o dedo podre, não era só a ponta da orelha, ele estava com o seu corpo já apodrecido pela lepra, pelo câncer de pele. E assim que contemplou a Jesus, diz a palavra de Deus, que ele ajoelhou-se. Essa talvez tenha que ser a minha e a tua postura, quando nós estamos diante de uma situação desesperadora. Talvez essa seja a melhor postura de um cristão, é de joelhos, é reconhecendo que não somos nada, e que Todo-Poderoso é o nosso Deus.
e nós nos colocamos de joelhos. Ele ali, irmãos, ele não falou: olha, me cura porque eu preciso ser curado, não me faça alguma coisa porque eu mereço. Não, 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 não. Sabe o que ele falou? Se tu quiseres, olha o que ele falou: se for da tua vontade, sei que podes me purificar. Que maneira da gente aprender a palavra de Deus. Quando nós tivermos a humildade, quando nós tivermos como é que eu posso falar? O espírito cristão, de falar, reconhecer a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. Se não quiseres me curar, tu continuas sendo o meu Deus. É como aquele hino que a gente canta, né, Will? Se a porta se abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se Ele me curar, Ele é Deus, mas se não me curar, Ele continua sendo Deus. E esse homem aqui, diante de toda aquela tragédia humana, ele fala: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me curar. Ou seja, faça a tua vontade, mas é a minha última chance, eu não tenho mais a quem recorrer. Nós temos que pensar, irmãos, nós não estamos no século 21. Hoje existem tratamentos para a cura do câncer de pele, mas muitas vezes ele é fatal. Se nós vamos ao médico e já tivermos com um câncer adiantado, muitas vezes ele se torna um câncer fatal. Tive já parentes, tio meu que morreu de câncer de pele. Uma ferida começou pequena no nariz e ele morreu. Simplesmente corcomido o seu nariz, acabou. Um câncer de pele, isso já no século 21, agora coloque isso há 20 séculos atrás. Não existia cura, só milagre. A cura era o milagre de Deus, quando Deus queria, Ele curava. E ele se coloca diante do Senhor, esse homem, se coloca diante de Jesus, e disse, qual foi a resposta de Jesus para ele? Quero ser limpo, ser purificado. E ao mesmo instante a lepra se retirou desse homem. Olha que coisa tremenda. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Aqui tem algo importante, nós não podemos deixar de explicar isso. Jesus, ao tocar aquele homem, Jesus estava infringindo todas as leis mosaicas, todas as leis sanitárias, não apenas mosaicas, mas as leis sanitárias, porque ao você tocar num leproso, você se torna também impuro e sujeito a obter essa lepra. Mas aqui nós vemos que Jesus tocou, e algo maravilhoso nós aprendemos, é que Jesus, ao tocar o impuro, ele não se torna impuro, porque ele é santo, porque ele é Deus. E ele, ao tocar o impuro, ele purifica a vida daquele homem. Ele tem poder para isso. Irmãos, não adianta apenas querer, precisa ter poder. Aleluia, essa é uma situação que nós encontramos na palavra do Senhor. Poder e querer, né? Não tem solução impossível para Deus. Qual é a tua causa para você depositar aos pés do Senhor no dia de hoje? Qual é a minha causa? Ela é um caso insolúvel, então é para Deus, não é para mim. Aquilo que é possível, Deus deixa para nós resolvermos. Aquilo que é para que eu e você possamos resolver, Deus deixa nas nossas mãos. Tenho aprendido isso. E quando eu não posso, eu tenho que entregar nas mãos daquele que tem todo o poder. A cura, no versículo 3, Jesus disse, quero, no versículo 13, fica limpo. E no mesmo instante desapareceu a lepra. Jesus tem compaixão e tem poder.
Quando nós lemos essa mesma passagem no Evangelho de Marcos, diz que o coração de Jesus estava totalmente com compaixão daquele homem. Compaixão é sentir dó, é você ter empatia pela pessoa. Jesus se compadeceu daquele homem. Nós lemos isso no Evangelho de Marcos. Jesus teve dó, e Jesus falou: eu quero ser limpo, ser limpo. Jesus não está indiferente ao seu problema e ao meu. Muitas vezes nós nos sentimos assim: será que Jesus não está vendo o que está acontecendo com a minha família? Será que Jesus não está vendo o que está acontecendo com meu pai, com minha filha, com minha irmã, com minha mãe? Será que Jesus não está vendo o que eu estou passando na minha empresa? Será que Jesus não vê a dificuldade que eu estou tendo? Será que Jesus está com os olhos fechados? O salmista diz que os olhos do Senhor não se fecham nem um instante, não tosqueneja e não dorme, não pisca nem os olhos, estão com seus olhos voltados para você e para mim. E diz a palavra de Deus que o Senhor tem compaixão de nós. O Senhor não se alegra com o sofrimento do justo, Ele permite, mas Ele não se alegra. Tudo que é da liberalidade de Deus para que nós passemos, e tem algo além disso, tem algo que Ele quer nos ensinar, tem algo que nós precisamos aprender para poder repassar para outros, enfim, uma experiência que nós temos que passar. Mas o Senhor não tem compaixão, não tem alegria de nos ver sofrer. O Senhor está com os seus olhos voltados para nós, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. E imediatamente o homem ficou limpo. A lepra, irmão, separa, como eu falei para vocês, isola a pessoa. E outra coisa que isola a pessoa é o pecado. A lepra na Bíblia, ela é sinônimo de pecado. Ela é associado ao ato de pecar. Por quê? Ao você contrair lepra, você tem que se afastar de todos os outros. E ao nós pecarmos, o primeiro que nós somos afastados é do próprio Deus. O que afasta o homem de Deus é o pecado. Deus não se afasta de você. Deus não tem a iniciativa de se afastar de mim. A iniciativa parte do homem de se afastar de Deus, ao cometer pecados. E a lepra é muito semelhante a isso. Outra coisa que a lepra é semelhante ao pecado, é que ela deixa cicatrizes. Se você ver pessoas que já trataram de câncer de pele, talvez eles tenham que tomar cuidado para o resto da vida, não pode tomar sol, tem uma série de cuidados a serem tomados, mas algumas feridas permanecem. Cicatrizes permanecem. Eu gosto de sempre usar aquele exemplo de que quando eu era garoto, tinha a tábua de pirulito. Só quem é velho, só quem é daqui da turma do Theo, igual eu, o Dimas, só nós aqui, Mancida, é que lembra daquele cara que vendia pirulito, tinha uma tábua de pedra furada com prego. Vocês lembram disso? Pirulito de caramelo, e que ele colocava ali o pirulito furadinho, uma tábua como se fosse isso aqui, toda furadinha de prego, e ali colocava o pirulito de pé. Vinha a criança, comprava o pirulito e levava embora. Aí o dia seguinte ele fazia novo pirulito e colocava. Só que tem um detalhe: aquela tábua nunca deixava de ter os furos do prego ali. Ele fazia toda a sua venda, mas ao levantar, acabar os pirulitos, estava o prego furado ali. Da mesma forma o pecado na nossa vida. O Senhor perdoa os nossos pecados, mas às vezes deixa cicatrizes do nosso pecado. Nós tivemos parentes, conhecidos, que morreram de AIDS, adquiriram AIDS em função do seu pecado, em função de práticas erradas, adquiriram AIDS. Deus perdoa? Deus perdoa. Pecado confessado é pecado perdoado, diz a palavra de Deus. Nós temos que crer na palavra do Senhor. Mas esse homem que pecou, morreu. O Senhor o levou. Cicatrizes. Cicatrizes que eu e você temos que lembrar para não pecarmos, procurarmos não pecar. Porque as cicatrizes ficam. Adultérios que casais aí praticam,
muitas vezes levam ao divórcio. São cicatrizes, filhos abandonados e assim por diante. O Senhor perdoa? Perdoa, mas deixa marcas, e nós temos que evitá-lo. Outra coisa que o pecado nos lembra, é que a lepra nos lembra, é que ela cheira mal. Quem já teve uma pessoa tratada com esse tipo de enfermidade, ou mesmo um câncer mais agressivo, sabe que cheira mal. Da mesma forma o pecado, meu irmão. O pecado às vezes parece muito glamouroso, mas com o passar do tempo, vai nos levar à morte. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, assim como a lepra. Outra coisa que nós podemos fazer uma analogia entre lepra e pecado, a palavra de Deus diz que nós não devemos nos reunir com os escarnecedores. Nós não devemos andar com aqueles que não têm a mesma fé, que não creem no mesmo Deus. Quando eu falo no andar, não é que você não tenha amigos que não sejam cristãos, não estou falando isso, mas que você não tenha comunhão, que você não pratique as mesmas obras que eles, que você não se deixe levar pelo que eles praticam. Por isso que o salmista fala que nós não andemos ao redor de pessoas que não creem em Deus, porque no final das contas nós estaremos praticando as mesmas obras. Essa palavra ela vem de encontro a isso para mim e para você. A lepra é contagiosa e o pecado também é. A cura de Jesus não foi progressiva, ela foi imediata, foi completa. No versículo 14 nós vemos que Jesus manda ele se apresentar. Jesus lhe ordenou, vai e apresente, não fale sobre esse acontecimento a ninguém, porém vai e mostra-se ao sacerdote e oferece pela tua purificação oferta. Como é que Jesus fala para aquele homem, olha, não aconteceu nada comigo? Como é que você vai falar para alguém que está coberto de lepra, é curado, para que ele não fale para ninguém que Jesus o curou? Jesus não queria que a fama dele se espalhasse, por ele ser um curandeiro, uma pessoa que simplesmente curava os outros. Não era essa a finalidade das curas de Jesus. A preocupação de Cristo sempre foi, em primeiro lugar, a salvação das pessoas. E ele falou para aquele homem, olha, não conte para ninguém, mas vai perante o sacerdote e oferece ali o que você tem que dar de sacrifício lá no templo. Por quê? O sacerdote era o pastor Fernando ainda falou isso outro dia aqui pregando. O sacerdote era a única pessoa que podia atestar que aquele leproso estava curado. Era um agente sanitário. O sacerdote, por a cura ser somente através de Deus, não tinha cura para a lepra, não existia cura médica para a lepra. O sacerdote é que tinha que testificar que aquela pessoa estava apta a voltar à sociedade. Então Jesus fala para ele, vai, se apresenta ao sacerdote e oferece a oferta que você tem que oferecer, por você ter sido curado. E aí nós vemos o impacto, né? Jesus deu uma ordem àquele, não fale para ninguém sobre isso. Jesus não queria que ele fosse apresentado apenas como um operador de milagres. Nós já estamos finalizando. Nós temos uma lição para finalizar essa palavra, que está no versículo 16. Uma lição muito importante, que todavia Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários onde ele ficava orando. Aqui tem uma lição para mim e para você. Nós queremos ser usados por Deus, nós queremos ser abençoados, nós queremos abençoar nossa família, nós queremos abençoar a nossa própria vida. A primeira coisa que nós temos que fazer é aprender com Jesus, é nos afastar e nós entrarmos em oração com o Senhor. É a última lição dessa passagem bíblica aqui para essa noite. Se afaste, entre em relacionamento com Deus, converse com Deus, fale com Deus, ore, para que você possa ser usado para abençoar outras pessoas. Ore para que você possa ser abençoado e abençoar a outros, através do seu testemunho. Que bênção quando eu e você
podemos dizer para outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema que nós já passamos, e Deus nos deu vitória. Como é bom você falar: eu já passei crise financeira, já tive aperto, já passei por situações que a coisa estava estreita. Você fala: eu também já passei por isso, mas Deus dá graça, Deus dá vitória, Deus tem poder para mudar essa situação na tua vida. Você fala: como é que, a pessoa fala para você: mas como é que você fala isso? Porque eu já vivi, eu já passei, eu já experimentei a escassez, eu já experimentei a dor, eu já experimentei a enfermidade, eu já experimentei a falta de perdão, eu já experimentei uma série de coisas, e eu posso falar para você que Deus cura todas essas coisas, porque Ele curou a mim. Mas antes de nós sermos usados para abençoar a outros, nós temos que buscar a presença de Deus, para que Deus nos abençoe. Jesus tinha constantemente a preocupação de se retirar e entrar em comunhão com o Pai. Ele fugia das multidões. Você imagina um homem que cura enfermos, um homem que cura leproso, cura cego, cura coxo, ressuscita mortos, não morto apenas Lázaro, mas a filha da viúva, uma série de mortos, ele ressuscita. Você imagina as multidões correndo atrás de Jesus, e Jesus, sempre que podia, se afastava, ia simplesmente orar, comunhão com o Pai. Que eu e você possamos aprender essa lição e fazer o mesmo, para que possamos ser usados no nosso ministério, para que possamos ser usados na nossa família, possamos ter essa sede de comunhão com Deus, para que Deus possa usar a minha e a tua vida. Deus sabe quem você é, Deus conhece as lutas que nós estamos enfrentando. Quem sabe só um milagre para resolver esse seu problema, é verdade, mas está aqui aquele que tem todo o poder de resolver qualquer problema, está aqui diante de mim e de você, diante de nós, aquele único que tem todo o poder nas suas mãos, é Ele, só Jesus, só o Senhor, tem todo o poder e quer tocar particularmente em você nessa noite. Se você está aqui, se você está ouvindo essa palavra hoje, é porque essa palavra vai de encontro ao seu coração. O Espírito Santo colocou isso bem forte na minha vida. Falou: você precisa ouvir essa palavra em primeiro lugar. Antes de você falar, você precisa ouvi-la. Você precisa crer naquilo que você vai pregar, e é verdade. A necessidade que eu tenho é essa. É só um milagre. É só um milagre. Mas eu creio num Deus que tem poder de fazer milagres. Se essa for a vontade dEle. Se essa for a vontade dEle, Ele tem poder. Ele é soberano. E eu me coloco diante de Deus como esse leproso. Eu me jogo aos pés do Senhor. E eu convido você a fazer o mesmo. Se jogue, mas na certeza de que você não está se jogando na frente de homens, você não está se jogando na frente de pastores, não, você está se colocando diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder para operar infinitamente mais do que nós possamos pedir ou pensar, aquele que tem todo o poder. Eu convido você a ficar de pé. Essa palavra foi que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Palavra de desafio, uma palavra de momentos difíceis, momentos que realmente estamos vivendo, momentos conturbados. Muitos de nós, eu conheço problemas de alguns aqui, não de todos, mas alguns nos confidenciaram problemas que só o Senhor para operar, só o Senhor. O que eles puderam fazer já fizeram, mas não foi suficiente para resolver o problema. Mas nós estamos diante de um Deus que tem toda a suficiência possível para resolver essas questões. Eu convido você a fechar os seus olhos e fazer a sua oração, a sua entrega. Se você quiser ajoelhar, pode ajoelhar. Se você quiser
chorar, pode chorar. Se você quiser clamar como esse homem clamou: Senhor, se tu quiseres, eu serei limpo, mas faça a tua vontade, Senhor. Senhor, nós queremos nos colocar diante de ti nessa hora. Queremos, Senhor, nos debruçar diante, Senhor, do teu poderio, do teu senhorio, ó Deus, como servos, como escravos do Senhor, como escravos. Senhor, nós não somos nada além de escravos, somos servos, fomos comprados por um Deus todo-poderoso, que pagou um alto preço pelas nossas vidas, pecadoras, mas pagou o preço precioso do sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti as nossas petições, nós queremos nos jogar diante da Tua presença agora, queremos pedir, Senhor, faça o impossível, Senhor, cura, milagre, Senhor, milagre da cura. Oh Senhor, o milagre que só o Senhor pode fazer, nós deixamos nas Suas mãos, Senhor. Nós descansamos naquele que tem todo o poder. Senhor, nós não conseguimos fazer mais nada. Senhor, nós não conseguimos sequer dar um passo maior de fé, mas nós pedimos a Tua misericórdia. Nós clamamos a Tua misericórdia sobre nós, sobre a vida de cada um aqui, ó Pai, sobre esses pedidos de oração que foram aqui colocados nessa noite. Senhor, visita, Senhor, opera, faça o impossível, para que nós possamos fazer como esse homem que saiu depois dizendo: o Senhor me curou, o Senhor me curou, eu era leproso, o Senhor me curou, o Senhor me purificou. Não tinha outro, não tinha médico, não tinha ninguém que podia fazer isso, mas Jesus fez, porque Ele tem todo o poder. Oh Senhor, faça isso nas nossas vidas, dá a solução, Senhor, dá a solução que nós não vemos, porque Senhor, nós somos limitados. Oh Senhor, opera um milagre na vida de cada um, ó Pai. Eu peço isso nessa noite, Senhor, peço a Tua misericórdia, peço a Tua misericórdia sobre a vida de cada um aqui, Pai. Visita os lares, visita as famílias, as que estão perto, aqueles que estão longe. Oh Senhor, o Teu braço, Senhor, alcança o mais distante. Nós não podemos alcançar os nossos familiares que estão longe, mas o Senhor pode curá-los agora, com um simples toque. Com um simples toque de Jesus, eles podem ser purificados, podem ser, Senhor, as suas vidas restauradas, serem salvos. Em primeiro lugar, que eles sejam salvos, que eles tenham a salvação em Cristo Jesus. Depois que eles tenham, Senhor, a solução dos seus problemas, ó Pai. Ó Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Opera com poder e glória, Senhor. Manifesta, Senhor, o Teu poder na vida desses irmãos. É o pedido nosso em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Nós gostaríamos ainda de orar. Tem os pedidos de oração pela internet. Você pode permanecer com seus olhos fechados. Nós vamos fazer oração para o Marcos. O Marcos pede oração para que seja abençoado. Ele quer comprar um carro para trabalho. Ele encontrou o irmão Nani, pediu oração para a igreja. O Ruth Alves pede oração pela família. A Ruth Mara pede oração pela sua vida e de seus familiares também. Manuel Gonçalves pede oração à cunhada, pai do Adriano, que está internada, para todos os doentes e aflitos. O Adriano pede oração pela família e toda a igreja, e pela família de amigos, Medeiros. Nós pedimos oração também. Eu quero que você ore nesse momento pelo Elton. O Elton é o organista da igreja. Ele está com Covid. Desde segunda-feira ele está acamado, passando bastante mal. Conversei com a Sheila ontem, hoje. Ele está bastante enfermo, mas o Senhor tem poder de curar. Aleluia. O Senhor tem poder. Nós vamos orar por ele. Vamos orar por todos os enfermos que você se lembrar. Pela mãe. Amém. Nós vamos orar pela sua mãe. Amém. Vamos colocar aqui diante do Senhor.
Aleluia. Quem mais tem algum pedido de oração que gostaria de estender aqui? Theo. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Levante as tuas mãos para os céus. Não para homens, mas para aquele que pode te estender a mão agora e alcançar a tua e te abençoar. Vamos orar pela mãe da Monique, que também está enferma. E não é a distância que impede a mão de Deus. Não é a distância. O Senhor alcança em todos os lugares. Senhor, nós queremos te louvar. Nós queremos te agradecer pelo teu poder. E queremos clamar a tua misericórdia por todos esses pedidos aqui colocados diante de ti. Senhor, cura, Senhor, esses enfermos. Concede a bênção, Senhor. Aqueles que têm problemas financeiros, estende nas tuas mãos. Senhor, aqueles que têm problemas familiares, de relacionamentos. Ó, Senhor, toca, Senhor querido. Senhor, arruma, Senhor, a casa de cada um desses teus filhos. Senhor, em primeiro lugar nós pedimos salvação. Em primeiro lugar, antes de tudo, salva, Senhor, salva. Não deixe que ninguém parta sem te conhecer. Não deixe que ninguém, Senhor, vá para a glória, ou seja, para a eternidade, mas que seja para a glória, não para o inferno. Que possam alcançar, Senhor, a salvação antes de partir, Senhor. Ó Deus, não deixe, Senhor, nenhum dos nossos, Senhor, partir antes de ter um encontro com Jesus, antes de te reconhecer como Senhor. Ó Deus, salva, Senhor, e cura. Senhor, nós te pedimos a cura por aqueles que estão enfermos. Nós, Senhor, te agradecemos por esse culto, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela tua visitação nessa noite. E que a tua igreja seja abençoada. Que a tua igreja possa testemunhar. Daqui a dias, ela possa vir aqui, Senhor, se reunir junto conosco e falar: o Senhor curou a minha família. O Senhor curou, o Senhor resolveu a minha situação financeira. O Senhor resolveu o meu problema. O Senhor me salvou. O Senhor me perdoou. Nós possamos ouvir, Senhor, essas boas novas. Ó Senhor, para a honra e glória do teu nome, que nós possamos, Senhor, vozes que testemunham o que o Senhor faz nas nossas vidas, que nós sejamos testemunhos vivos do teu poder. Ó Senhor, abençoa cada um de nós, é o nosso pedido em nome de Jesus, amém. E que o amor do Pai, graça do Filho e as consolações do Espírito Santo sejam sobre toda a igreja, desde agora e para sempre, amém. Que você possa ir em paz, você possa ter um resto de semana abençoado, que a tua família seja bênção, aleluia, que a tua vida resplandeça, aleluia, que você brilhe a luz de Cristo, que você reflita a luz de Cristo através de você. Essa é a nossa oração, amém? Deus abençoe. Os irmãos vão sair em primeiro lugar aqui do meu lado direito e depois os irmãos aqui. Deus os abençoe. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Obrigado, Nani. Pode finalizar. Deus abençoe. Aos irmãos de casa, a paz do Senhor. Tu és a cura, creio que há tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és